Salve, salve família, uma boa noite. Eu não ia fazer vídeo hoje, né? Mas como teve alguns resultados que não é do nosso clube, mas que não deixa de nos alegrar, né? Que é aquele belo cheirinho, né? Aquele belo cheirinho, ó o cheirinho, ó o cheirinho. Eita, o cheirinho continua. Mas vamos falar um pouquinho de Vasco, né? Um pouquinho sobre a 777 e um pouquinho do nosso rival, que hoje, né, passou vergonha, né? Então, galera, antes de chamar a vinheta, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que dê um gostei, compartilhe com os amigos, com a família, para ajudar o canal a crescer, para a gente melhorar os nossos vídeos, futuramente fazer lives e eu poder também criar redes sociais, grupos, para a gente dialogar e criar aquela família, aquele laço familiar bem bacana, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta para a gente discutir um pouco. O terror da Zona Norte, Vascão, sentimento. Então, galera, hoje, né, a gente está um pouco alegre com o resultado do nosso rival, né? Que, poxa, não tem outra alegria, né? Já que o nosso clube não passa tanta confiança, né? Pelos últimos jogos, e que só vai estrear sábado que vem, mas o nosso rival faz a nossa alegria, né? Então, antes da gente falar do nosso rival e tal, vamos falar um pouco de Vasco, né? Um pouco do nosso clube. Bom, o clube e a direção em si parece que eles estão meio parados no tempo. Não se tem notícia, algumas especulações sem sentido, sem cabimento, de jogadores que não chegam para agregar, pois não são jogadores que tenham um nome que agrada a torcida e que a torcida sabe que vai vir para atuar como titular ou pelo menos um bom reserva. Mas não, a direção não se posiciona. O tal planejamento, a gente não sabe como é que está esse planejamento, porque parece que travou. Pelo que é falado, a 777 está sem dinheiro. Está sem dinheiro. E parece que, como eles dizem que só vai contratar no meio do ano, parece que vão esperar aparecer dinheiro no meio do ano. Esse dinheiro. Aí eu pergunto, e a promessa não era em cada ano gastar cento e alguns milhões, que eu não lembro o correto, e esse ano era 170 milhões, se não me engano. Sendo que do ano passado a 77 assumiu o Vasco no final do campeonato, então ela não gastou nada. Então tem um pedaço do investimento do ano passado, porque não foi completo, porque ele emprestou ao Vasco, né, antes de assumir, não lembro se foi 60 milhões, foi um valor aí. E assim que ele assumisse, ia ser descontado, abatido, né, do valor. Então, se era 120 milhões, alguma coisa assim, do ano anterior, abateu aquele valor e diminuiu, mas teve a sobra do ano passado, né? Eu vou botar assim, vou chutar, que eu não sei o correto. 70 milhões, sobrou uns 70 milhões do ano passado, que viria juntar com o desse ano. Então, vamos supor, 70 milhões com mais 170 milhões, ia dar 200 e poucos milhões, né? Então, até o momento foi gastado, entre aspas, 120 milhões. 120 milhões. Então, a gente tem em caixa, teria que ter em torno de cento e poucos milhões. Sem levar em consideração da venda do Andrei. Que da venda do Andrei, entrou esse dinheiro da venda do Andrei e abateu esses 120 milhões que o Vasco gastou. Então, ele gastou, mas vendeu o Andrei, então abateu aquele certo valor que ele gastou. Então, caiu para menos de 120 milhões. Né? Eu vou botar assim, vamos dizer que caiu para 80 milhões. Entendeu? Então, tá sobrando mais dinheiro em caixa. Aí, agora não tem dinheiro.
Então, o planejamento está sendo bem feito dessa forma? É aí que eu me pergunto. E é aí que eu pergunto para vocês, torcedores. O planejamento realmente está sendo bem feito? Porque o que eles prometeram não está sendo cumprido. Em hipótese nenhuma. A promessa é que a gente esse ano ia bater de frente com o nosso rival em termos de valores, né? Coisa que não é. Em time, também não. E em termos de dinheiro em caixa, também não está sendo. Se a gente analisar bem por essa forma que eu falei. Porque do planejamento desse ano, que seria anual, 170 milhões, então estaria restando 50 milhões ainda, desses 170. Né? Gastou 120, ficou ainda 50 milhões. E cadê esses 50 milhões? Que não tem mais dinheiro. Sendo que, como eu falei, é bem mais, porque vendeu o Andrei e abateu um pedaço do valor. Então, é mais de 50 milhões, é em torno de 70 a 80 milhões que teria que ter desse ano. Sem falar do ano passado que sobrou, que era para juntar com esse. Então, aonde foi para esse dinheiro? Aí o planejamento realmente foi bem feito? Agora eu começo a me questionar em vários fatores. Eu pergunto para vocês não acham que esse projeto, essas promessas do 777, ou como é que se fala, entre eles lá, aquela coja todinha, né? Será que não teve algum combinado, alguma coisa de diferente? Alguém chegou e falou assim, olha, vocês entram, foi uma promessa para a torcida, bota esse dinheiro aqui, e o torcedor do Vasco está carente, eles vão se iludir fácil. Aí foi isso que eles fizeram. Prometeram, entraram com dinheirinho, nos iludiram, né, no começo, mas agora a gente está começando a ver a ficha cair. Porque a gente está começando a ver que o foco total é em venda de jogadores da base, não é no clube em si, não é tornar o clube protagonista, como citaram, não é. Porque a maioria dos jogadores que foram contratados jogadores novos, com o intuito de se destacar, ganhar nome, aumentar o valor do jogador para vender, para revender, ganhando em cima do jogador. Então, contratar jogador novos para ganhar dinheiro em cima desse jogador. Fora o da base que a gente já tem. Né? Que o André já foi vendido e logo o Marlon Gomes vai ser vendido, que eu não duvido nada. Qualquer outro jogador que se destacar na base do Vasco vai ser vendido logo, como esse Ryan. Logo esse Ryan também está indo embora. Porque, por incrível que pareça, o Vasco começou a gastar depois que vendeu o Andrei. Né? É uma coisa bem interessante, né, de se pensar. Gastou uma merrequinha no começo, aí vendeu o André e começou. Porque pegou o dinheiro de André e começou, né? Coisa que eu acho que nem pegou. Aquele total bruto não foi dele, do bolso mesmo deles. Né? Eu acho que eles colocaram um pedaço e com a venda do André completaram o resto para contratar os jogadores que contrataram. E estão sem dinheiro e estão esperando sair de alguma coisa. Ou de vender outro jogador, ou sei lá como. Ou de patrocínio, ou de alguma coisa. Então, assim, aquele velhinho, o Pinóquio, tá o Pinóquio, né? Pinóquio. Acho que vocês sabem quem é o Pinóquiozinho, né? Nosso ex-presidente, né? O velhinho. Ele não aparece mais, né? Coisa que antes ele já não aparecia, tinha medo de aparecer, porque quando aparecia só falava besteira. E agora não aparece, não fala nada. Quando fala, é só para dizer alguma coisa de bom, quando acontecer alguma coisa boa no clube. É quando as coisas tá tendo pressão, ele nem quer dar a cara e nem cobra nada. Cadê as tal cláusulas que protegem o Vasco?
que eles têm que cumprir, que não está sendo cobrado. Cadê essas causas? Que eles teriam que investir tanto, teriam que fazer isso, teriam que fazer aquilo. E, tipo, eles iniciaram só para agradar e enganar. E tá tudo travado agora. Porque ninguém fala mais no CT, como é que tá a obra de CT, como é que tá o desenvolvimento do CT, São Januário, dessa reformulação do São Januário, né? Não, parou tudo, travou. Aí contratação não se fala mais, quando fala, é uma fala para tentar enganar o torcedor e tentar acalmar o torcedor com falsas promessas e mentiras, porque se fosse verdade, a coisa não estaria da forma que está hoje, né? A demora é enorme para contratar jogadores, tantos que tem atual, demoraram muito para ser anunciado, para serem contratados. Perdemos jogadores, bons jogadores no mercado, por causa da demora, por causa esse análise de sistema que tem, que eles analisam vários jogadores todos os dias e entrega a opção de vários jogadores, e demora a contratar tanto. Aí falam, não, mas é porque tem que ver a proposta de não sei o quê. E porque antigamente sem essa parte aí, burocrática, porque o jogador chegava mais rápido e agora demora. Antigamente também, antes também não se falava com o jogador, não se fazia a proposta para o jogador, para o empresário. Então não consigo entender. Eu não consigo entender. Jogadores que têm que ser contratados, posições de prioridade que não está sendo visto, não está sendo focado, está esperando acontecer uma tragédia muito grande para poder fazer isso, de última hora, coisas que já era para ter feito e esperou muito, fechou a janela internacional e estamos pendentes só da janela nacional. E tendo que esperar o meio do ano para poder abrir a janela para a gente poder contratar algum jogador. Se é que vai contratar, né? Que nem isso a gente tem certeza. Pois o Vasco precisa com prioridade de um meia e de pontas. Pelo menos nesse exato momento. As duas prioridades que o Vasco tem, no meu modo de ver, são essas duas. Então eu quero que vocês também dêem a sua opinião no comentário, o que vocês acham também sobre o que eu estou falando, né? Para a gente poder também dialogar. E assim, de Vasco não tenho muito falar, porque está tudo muito travado e muito parado, né? Hoje eu não iria fazer vídeo, mas eu quis falar um pouco sobre a 777, desse meu pensamento, que eu acho que assumiram já com esse tal planejamento, mas esse planejamento não foi para o clube, não foi para o torcedor. Um planejamento que eles fizeram ali em off, né, vendendo o clube, já com alguma coisa orquestrada, organizada, alguém dizendo, olha, vocês fazem isso, que vai dar certo, vocês vão conseguir iludir o torcedor e a gente está da forma que está hoje. Espero que eu esteja errado, mas tudo está comprovando que ao contrário, porque falar, prometer, todo mundo promete, fazer é diferente, então é complicado. Mas enfim, como eu falei, não tem muito o que falar de Vasco, né? Porque está tudo muito parado, está muito tudo travado, a gente esperando uma notícia, alguma novidade, nada, né? A única novidade que a gente vai ter é a estreia, só, sábado. Mas enfim, agora vamos falar do nosso rival, né? Que é a nossa única alegria de hoje, né? É o nosso rival. Cara, os caras zoam a gente tanto, né? Até no meu trabalho, cara, tem certo flamenguista que fica me zoando. Eu falo, cara, vocês não podem zoar a gente porque vocês não estão no momento bom. O time da gente tá começando agora, mudou tudo, outro jogador tá sendo reformulado, então vai ter
altas e baixas. Mas uma hora vai dar certo. Então a gente não tem o que falar muito. Vocês também não podem falar muito. Já vocês têm um time formado faz tempo de jogadores de boas qualidades e muito caro e não estão rendendo, não estão entregando nada. Então, desculpa. Foram eliminados do Mundial. Foram nem para a semifinal, perderam logo. Foram logo eliminados na primeira fase. Que aí nem foi vice, né? Aí teve a Supercopa, isso aí a outra, não sei o que, outra Copa, não sei o que, eu não me lembro, vice. Aí acho que foi Libertadores, vice. Eu só sei que o Flamengo já é o quarto, só do final desse final do ano passado para o começo desse ano, o Flamengo tá tendo seu quarto ou quinto vice. O quarto, quinto vice cheirinho. Aí os caras querem vir falar o quê? Diga aí. O que você pode falar? O que você pode cobrar e querer zoar o Vascaíno? Eu sei que o time da gente não tá isso tudo e tal, mas é um time que foi formado do zero, que está se entrosando ainda tem peças para chegarem. Então você não tem o que falar, diferentemente do seu, que já é um grupo montado faz tempo, já é entrosado faz tempo, que tem jogadores muito caros, jogadores de qualidade, e que não vem ganhando nada. Só vem passando vergonha. Não tem como você comparar um time de 100 e poucos milhões, ou sei lá quanto, um bom jogador montado, para um time que começou do zero. Não tem como comparar. É uma ilusão, mas a gente sabe, né? Flamenguista é assim mesmo, eles não querem saber, só pensam no momento. E o momento deixa sendo isso aí, ó, né? Decepção. Porque os caras têm um time enorme, jogadores muito caros, jogadores bons, mas estão passando vergonha. A gente pode até passar vergonha, porque o time da gente não é muito bom e está começando agora, está se entrosando, foram contratados agora. Mas a gente, vamos supor, entre aspas, né? Se a gente passar vergonha, é com um time, vamos supor, mediano. E eles estão passando vergonha com um time bom. Que é um desastre, entendeu? E hoje, perdeu de 4-1 do Fluminense. Do Fluminense perdeu de 4-1, meu amigo. Não tem humilhação mais não. E que bom pra gente ter alegria, né? Esse ano de final de semana. Para amanhã a gente ver a cara dos flamenguistas, como é que eles vão estar. Porque quando você passa, o flamenguista já fica olhando para ver se você vai falar alguma coisa, né? Como eu não gosto de falar, não mexer com ninguém, mas tem pessoas que mexem com o outro lá no meu lugar de trabalho, eu fico só vendo a reação, entendeu? Mas, tipo, já, como você passa, os caras já ficam assim, matam de você já mexer com eles, né? É bem engraçado. Mas, enfim, a nossa alegria de hoje é essa. Para você ver, ó, o Fluminense não é um clube empresa, tá jogando bem, quando contrata, tá contratando bem também. E pelo incrível que pareça, olha só, gente. Olha só como é que é as coisas. O Vasco deu o Germancano pro Fluminense. E a gente sabia que no Vasco o cara destruía. Um time super limitado, o cara destruía, o cara fazia gol em cima de gol. Porque o time da gente não criava quando o cara jogava no Vasco. A oportunidade que ele tinha, ele fazia. A oportunidade que ele tinha, ele fazia. Ele fez um caminhão de gol. Ele sozinho fez um caminhão de gol. Aí, no lugar de segurar um cara desse, tu libera o jogador vai pro Fluminense. E aí, tá aí, ó. Deslanchando em gol. É gol de todo jeito. Gol para todo lado. E a gente tá agora numa carência de um centroavante como ele aí. Porque o que a gente tem perde. Perde muito. Tá com dificuldade. E aí? Outro jogador que foi do Vasco, né? Fábio, goleiro. Olha só, o cara chamava ele de velho e etc.
estava no Cruzeiro, foi pro Fluminense e tá fazendo o quê? Tá agarrando demais. O cara tá agarrando muita bola. E antes de sair do Cruzeiro, quando ele estava para sair do Cruzeiro, foi citado no Vasco, mas muita gente criticou, porque era um goleiro velho já, né? Tava muito velho, etc. E aí? Olha como é que o cara tá agarrando bola lá no Fluminense. O cara tá agarrando demais. Não podia ter contratado o cara? Não podia? Não podia estar com o Germano Cano? Imagina só, se a gente tivesse com o Germano Cano, com esse time que a gente tem, mesmo que não seja isso tudo, mas, cara, as oportunidades de gol que a gente perdeu, que a gente teve, a gente teria feito, no mínimo, a metade deles com o Germano Cano. Tô botando no mínimo. A gente teria feito. E a gente poderia ter pegado o Fábio. Poderia ter pegado o Fábio. O Fábio hoje poderia estar sendo titular ou até o reserva, né? Mas do jeito que ele tá agarrando, ele ia ser titular no Vasco. Ia ser titular no Vasco. Absoluto. Porque o Ivan agarrou bem, mas não tá tendo oportunidade mais. E o outro goleiro, o Jardim, Léo Jardim, se eu não me engano, não tá agarrando tão bem assim. Ele agarra um jogo, outro não. Então, atualmente o Fábio tá disparado. Então, olha só como são as coisas. Jogadores, né? Jogadores que o Vasco às vezes até sonda, deixa passar. Deixa passar. E justamente esses jogadores que deixou passar estão se destacando. Olha o Paulinho, lá no Atlético Mineiro, jogando bem, jogando muita bola. E aí? É só por causa do salário dele? Porque dizem que ele está ganhando 1 milhão lá, não sei se realmente é isso. Se for, ainda entendo. Beleza, eu ainda entendo. Eu ainda entendo. Tudo bem. Mas, poxa, o Vasco tem que abrir os olhos e prestar atenção em ver se joga. Geralmente, os jogadores que jogaram bem, passaram pelo clube, jogaram bem, foram para outro clube e estão saindo, não estão saindo porque jogaram mal, porque passaram muito tempo no clube e querem ir outros mares. Aí o Vasco, no lugar de repatriar o cara e tal, deixa passar. Aí o cara vai pro time e deslancha. E a gente acha o pano dele precisando. Precisando de justamente aquele jogador que a gente deixou passar. Mas parabéns pro Fluminense, né? Parabéns pro Fluminense, jogando bem. Que é dessa forma que o Vasco tem que jogar. Da forma que o Fluminense joga. Essa é a forma que o Fluminense joga, é a forma que o Vasco deveria jogar. Que é a forma que foi prometido pra gente. Um time reativo, um time ofensivo, que não é. E o Fluminense não tem esse meio campo todo não, hein? Porque o meio campo é o Paulo Henrique Ganso, né, que já é um jogador que já tá velho. Ele não joga essa bola toda, mas tem uma habilidade e consegue fazer alguma coisa de vez em quando. Mas tem um time que joga bola. Tem um time entrosado, tem um time que se entende dentro de campo, que tem um sistema tático bem montado, entendeu? E é um time assim, é essa forma de jogar que o Vasco precisa jogar. E tem que jogar. Então vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. E nós, vascaínos, não vamos se esquecer. Não vamos deixar tudo passar novamente e ficar calado, não. A gente se chateia, reclama aqui, ou reclama para um amigo, papá. Mas a gente não corre atrás de tentar fazer a nossa raiva, a nossa chateação chegar até o clube, até a direção, até os responsáveis, para eles serem cobrados. Porque se a gente não fizer isso, eles vão se sentir acomodados e vão fazer o que bem entender, o que bem quiser. Então vai contratar quando quiser, vai contratar se quiser, vai contratar quem quiser. E nós, torcedores, a gente tem influência no clube.
A gente tem influência porque a gente somos torcedor, a gente coloca dinheiro como sócio, coloca dinheiro com compra de produto, camisa, produto do Vasco, entre outras coisas, ingresso. Então a gente tem direito de cobrar. A gente tem todo o direito de cobrar, porque a gente somos consumidor, entendeu? E o consumidor tem o direito de cobrar quando se sente lesado. Então não vamos esquecer disso e vamos abrir a boca, vamos cobrar, vamos falar para fazer ele sentir e não se sentir acomodado. Porque se a gente deixar eles acomodados, aí as coisas não vão ficar muito bem. Não vai ficar muito boa. A gente tem que cobrar sim, mas tem que cobrar com consciência e com passividade. Sem violência, sem agressão. Beleza? Bom, galera, então esse aí foi mais um vídeo, né? Pra gente falar só um pouquinho do Vasco, que não tem, como eu falei, não tem muito o que falar, porque tá tudo muito travado, tá tendo poucas novidades. Mas falar um pouquinho o que eu achei, tô achando da 77 com essas movimentações que ela tá tendo desde o início, né? O que tá dando a entender a mim, né? E sobre também essa derrota maravilhosa do nosso rival, né? Que nos alegrou hoje. Então, galera, um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno. Uma boa noite e tchau, tchau.